Gente, bom dia. Eu acabei de gravar um, um vídeo aqui, mostrando aqui, falando das coisas do sertão, falando da agricultura que era usada aqui antigamente, que se a gente for fazer como meu pai fazia, não há condição mais, porque se você for plantar, pegar uma terra que ainda está com mata, brocar, essas coisas. E dependendo do solo também, que tem solo que é mais trabalhoso, e for pagar uma diária de até de no mínimo R$ 70 para uma pessoa lhe auxiliar, não compensa mais, porque a agricultura, eu acabei de falar no vídeo anterior, que ela está industrializada, né? Tem um produtor alto que produz mais e quando é no tempo de vender, se for vender, vende com diferença de preço. E o pequeno, se ele pegar, produzir feijão, milho e for vender na época que ele está mais precisando, se ele não puder guardar, ele vai vender e não vai dar para pagar nem a despesa, né? Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Não estou desmotivando ninguém não, porque quem já está bem estabilizado e trabalha com a família, tem várias pessoas que trabalham junto, ainda dá para levar ainda, mas está muito difícil, viu? Antigamente era mais fácil porque a mão de obra era mais barata, era o sistema de agropecuário, né? Misturava um pouco, criava o animal, o porco, a criação, e ia fazendo conforme, levando o barco conforme o vento. Mas hoje em dia está muito difícil. Eu quero contar aqui um exemplo aqui para os irmãos entenderem o meu pensamento aqui, o meu raciocínio. Quando eu gravei um CD evangélico que eu saí divulgando, eu andei num determinado canto. Não vou citar assim localidade nem nome de pessoa, até porque eu não estou nem lembrado do nome daquela pessoa que me passou essa informação. Eu, quando ia voltando da congregação que eu estava, eu ia com uma pessoa um cantor evangélico que estava indo para Fortaleza, e eu peguei até uma carona até a cidade de Aracoiaba, que é aqui no meu município. Para de lá de Aracoiaba eu vim para cá, para onde eu moro. E o rapaz era o proprietário lá que nos recebeu, era um dos líderes da igreja, auxiliar da igreja. A gente estava hospedado lá e ele tinha um comércio grande no interior, na serra. E eles tocaram no assunto de negócio de agricultura, de comércio, conversando na boleia da caminhonete dele. Eu digo, o senhor tem um comércio bom ali. Ele disse, não, não é meu não. Aí Aí disse assim, não, ali é a minha esposa. Eu não gosto não de comércio. Eu sou agricultor mesmo. Ah, sim, o senhor é agricultor, né? Eu disse, sou. Aí, mas o senhor planta o quê? Aí o outro que estava do lado disse assim, ele planta maxixe. Até pensei que ele estava brincando, porque aqui tinha uma época que quando se queria xingar outra pessoa, dizia assim, vai plantar batata, né? Como se batata doce não fosse uma das melhores, né? Era tão comum que você plantava na área do rio, dava uma quantidade que dava para mais do consumo, vender ninguém se falava em vender batata. Até que um dia veio um coronel aqui, que ele estudou no colégio agrícola, e ele perguntou, onde é que aqui era o meu pai? Aqui não plantam batata não? Eu disse, planta, às vezes a gente planta, é muito difícil, a maioria não. A maioria aqui nem se lembra disso. E eu me lembrei até do ditado de vá plantar batata, era como se fosse uma coisa muito comum. Eu me lembro que ele disse assim, a batata doce é a mais produtiva e, e a mais rica em vitamina. Aí o meu pai disse assim, e o senhor entende isso aí, né?
Ele disse, eu me formei, eu estudei no colégio agrícola, fazendo, plantando e fazendo mesmo, trabalhando. Meu pai tinha pouca condição e ele já era coronel aposentado já, um homem muito idoso já. Aí ele disse, a batata doce você faz uma leira de 1,5 m, você, dependendo da batata e da maneira que você plantar, dá uma arroba de batata, né? Que hoje uma arroba de batata é tanto, ele ainda disse até o preço, né? É, e é muito boa, muito produtiva. Aí eu fiquei me lembrando, nunca tinha saído da minha memória esse assunto aí, né? Da batata doce. E eu vinha descendo a serra junto com essa caminhonete, nessa caminhonete com um cantor amigo meu de Fortaleza. Aí quando tocaram no assunto, o homem disse, quando eu falei no comércio, ele disse, não, aquele comércio lá não é meu não, é da minha esposa. Aí o outro disse, ele é agricultor. Ah, o senhor é agricultor, né? Ele disse, planta batata. Eu pensei, planta machixe. Eu pensei até que ele estava fazendo uma brincadeira. Mas aí foi como disse, rapaz, como agricultor, eu ainda não encontrei nenhum um plantio igual o machixe. Que é bom, ele disse. É porque eu plantava várias coisas da serra, experimentei muita coisa, alguns que deu lucro, mas nenhum deu lucro igual o machixe. Eu disse, como assim? Eu disse, porque a gente planta o machixe e de repente ele cria muita rama, aí o que nasce no meio daquela rama lá é um pé de canapu, um pé de retiranda, eu vou lá, arranco com a mão, com pouco tempo uma produção grande. Isso é, realmente. Aí ele disse, e quando eu plantava outras coisas, eu gastava muito dinheiro no trato cultural, e é uma diferença grande. E às vezes eu levo essa caminhoneta cheia de machixe por Ceasa, e o preço não tá bom, às vezes eu não chego nem a vender, eu vendo só uma parte e volto com o resto. Aí eu coloco que eu crio uns porcos de raça, eu coloco ali, de qualquer maneira, aproveito para não perder de tudo. Mas às vezes acontece de eu levar 4, 5 sacos de machixe e volto com os bolsos cheios de dinheiro. Eu disse, realmente você tem razão. E tudo é assim, tem um mistério, tudo. É na área de agricultura, é no comércio, tudo tem um mistério. Por isso que a Bíblia fala, uma vez eu disse que o que enrica não é o trabalho, é a sabedoria. E eu percebi que eu falei aquilo porque estava num assunto que era cabível falar daquele jeito. Mas aí houve uma tempestade de ideia, um falava besteira, outro falava outra. Aí uma pessoa citou, mas você prova isso aí? Eu digo, provo pela Bíblia. Como assim? Pela Bíblia. Pois me dê um exemplo. O rei Salomão, ele pediu sabedoria a Deus e ele foi o homem mais rico da época, do mundo, daquela época. Rei trabalha, ele levantou os ombros, como que diz, tem razão. Tem mais? Tem, rapaz, tem muitos. Tem muitos. Deus usou José do Egito lá do presídio, era um presidiário, é, com sabedoria para falar algo da parte de Deus para o rei. Ele se tornou governador do Egito. De presidiário, escravo, preso, ele virou governador. E assim por diante. Mas eu tenho hoje porque meu pai trabalha. Não, tudo bem. Aqui eu ainda não disse, nem a Bíblia disse que não é para trabalhar, não. Eu estou dizendo que o que enriquece é a sabedoria. Porque se você for o homem mais trabalhador do mundo e mais ganhador de dinheiro, se você não usar com a sabedoria, você vai morrer mais pobre do que Jó. Ah, entendi. Então, como eu já falei no vídeo anterior, né? O que prevalece sempre para crescer é usar de sabedoria. E a gente vê pessoas aí que ganham dinheiro de alguma forma, aí às vezes até em jogo, tinha aquele jogo antigamente
o pessoal fazia aposta, né? E ganhava uma ruma de dinheiro. Aí ele não usou de sabedoria, com pouco tempo tá pobre de Jó. Por quê? Ele não usou a sabedoria. O remédio é o primordial mesmo para se usar o próprio dinheiro é a sabedoria. O essencial para se trabalhar e prosperar é usar de sabedoria. Porque, tipo assim, se você chegar num comércio, o comerciante está usando de boa fé lá, tem muito comerciante bom que não se oportuna para levar vantagem em tudo, mas ele está vendendo, ele está trabalhando, ele tem que ter lucro financeiro. Mas se você for dar R$ 1, o comerciante ele não vai querer, que ele não está pedindo esmola ali. Se ele puder, com sabedoria, comprar uma mercadoria, ganhar R$ 50 em cima daquela mercadoria, aí tudo bem. Ele tá vendendo a coisa que ele já comprou, ele vende pelo preço que ele quiser. Quer dizer, ele está usando de sabedoria. E é tudo, e assim por diante. Aí o rapaz que plantava machixe e que disse que não trocava por outro tipo de cultura, também eu não estou dizendo que a pessoa não plante outra coisa, né? O terreno que ele tinha era apropriado para aquele trabalho, para plantar aquele tipo de fazer aquele tipo de planta, né? Que era o machixe. E usar de sabedoria em tudo. Você não vai plantar feijão aonde só dá arroz, né? Tem que ter que usar o quê? Sabedoria. Você não vai plantar feijão no terreno que vai brejar, que feijão não dá no brejo. O que dá no brejo é cana, né? Capim, nem todo capim dá. Então, é a sabedoria que prevalece. Mas eu não estou querendo ser sábio, não, gente. Uma vez uma pessoa disse que eu era sábio, eu disse que não era, e ele ficou insistindo. Não, você é sábio. Sou não, rapaz. É porque quando eu não sei de uma coisa, eu pergunto 10 vezes a uma pessoa se for preciso. Se eu não te descobrir, aí eu vou perguntar a outra pessoa, se precisar perguntar 100 vezes, vou passar quase a vida toda perguntando, eu pergunto até descobrir. Se inscreva no canal, dê o seu like.